Vamos lá, gente. Bom, vamos então, dando início, espero que vocês tenham aproveitado aí o carnaval, né? Carnaval de todo mundo, vocês tenham curtido aí os bailes, as festas, tenho certeza que todo mundo aproveitou. Exatamente por isso que eu gosto de ter o computador habilitado. Bom, e aí, boa noite, Gisélia. E ainda então, na semana passada, Wagner, tudo bem? A gente não teve aula, a gente teve festa, folia, cinzas, e nessa semana a gente segue de onde nós paramos na aula passada. Já conversei com a representante de classe vai fazer uma gentileza de providenciar, disponibilizar aí as gravações das aulas, né? Acho que está alguma coisa acertada nesse sentido. Então, a gente está encaminhando, então, ela vai estar encaminhando, acho que vai providenciar, vai gravar e vai providenciar essas gravações aí para vocês poderem reassistir com calma. Foi isso que foi acertado. Depois vocês verificam junto com a representante de classe para que ela tome essas providências, tá bom? Então, combinados assim. Matamos mais esse ponto e deixamos aí vocês tranquilos em relação a isso. Não significa, nem de longe, que está gravando, a representante está gravando e está liberado geral, vocês estão dispensados da vida. Até porque o grosso, né, o conteúdo legal da aula é justamente a interação que a gente pode fazer juntos. E é uma interação já um tanto precária, né? Venhamos e convenhamos, por conta dessa distância que a gente tem naturalmente, por conta dessa barreira chamada aí de barreira virtual que a gente tem juntos, porque a gente não tem a possibilidade de ter um contato mais próximo, uma expressão mais próxima, em que vocês apresentam alguma dúvida, algum questionamento, e a gente consegue interagir mais próximos como numa sala de aula. E aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade, embora pelo chat ainda seja possível, mas ainda assim não é a mesma coisa do que na sala de aula. A gente sabe disso. Bom, Direito Processual, Humberto Dallari, você quer dizer? É Humberto Dallari, é isso? Humberto Dallari é um excelente doutrinador. Pode pegar sem medo, tá bom? Bom, legal. Bom saber que vocês estão procurando doutrina, viu, gente? Fico muito feliz mesmo, tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos então dando sequência na nossa aula de hoje. Na aula passada a gente havia comentado sobre, vamos lembrar um pouco, tá? Faz tempo, 2 semanas, eu também tô com o conteúdo mais longínquo, mas eu vou tentar lembrar o que a gente conversou. Falamos sobre Bernardino de Pinho. Humberto Dalla Bernardino de Pinho. Eu preciso dar uma olhada. Assim, se passou por mim, eu não me recordo. Eu vou dar uma olhada nesse autor, porque eu não estou me recordando assim muito bem da obra dele. Se você depois quiser, me manda para o meu e-mail, tira um print ou uma foto do livro e legal. Tira um print, uma foto do livro e aí manda lá para o meu e-mail para eu poder dar uma olhadinha. Se não, enquanto isso, eu vou também dar uma olhada pela internet, tá bom? Pessoal, lembro só para vocês mais uma vez, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, quando vocês quiserem bater papo, não esqueçam, joguem no chat aberto, que eu já esse computador ele deve estar reiniciando, está demorando por conta da atualização do Windows, né? E por isso que provavelmente eu estou há 2 anos e meio aqui esperando ele iniciar. Estou quase ficando careca, velho, por conta disso. Mas, em todo caso, quando ele iniciar, eu vou ficar com a atenção dividida em 2 telas, então, por favor, repliquem as perguntas sempre no chat aberto, ok? Bom, galera, vamos então lembrar o que a gente falou na aula passada. Nós comentamos da diferença do que é o processo, uma sucessão de atos, o que é o direito processual e o direito material, a diferença de um para o outro, enquanto que o direito material ele adere a gente dizendo que nós temos um determinado direito, que normalmente há de ser um direito subjetivo, sobre um determinado ponto, enquanto que o direito processual, ao contrário, ele estabelece um caminho para a resolução de um determinado conflito, organizando a resolução desse determinado conflito que é estabelecido na sede, no âmbito do direito material. Foi isso que a gente conversou. Conceito de processo, conceito de direito processual, conceito de direito
material. E, finalmente, na aula passada, segundo que eu me lembro, a gente começou a falar um pouco de conflito e passamos um dos conceitos mais relevantes do direito processual, pelo menos, para vocês, que é justamente que conflito é uma pretensão resistiva, ou resistiva, ou uma resistência, enfim, como vocês acharem melhor. A ideia é que, de um lado, nós temos aí uma pessoa que tem uma pretensão sobre um determinado aspecto de um direito material, e a outra pessoa ela faz uma resistência, e eu dei o exemplo do cabo de guerra, em que uma pessoa puxa para um lado e a outra não quer sair do lugar ou puxa para o seu próprio lado. Pretensão, resistência, conceito de conflito, que é a base do direito processual. A gente vai ver depois, e eu já tinha antecipado isso para vocês, que o processo hoje ele se baseia um pouco além de pretensão resistiva, um pouco além do conflito, mas por hora, como a gente disse já na aula passada, e eu acho que eu fui bem transparente com vocês sobre isso, a ideia nesse primeiro momento é que a gente fique com esse conceito mais básico, superficial, enfim, que senão vai ficar todo mundo louco, ninguém vai conseguir acompanhar quando a gente começar a ramificar desse jeito, ok? Beleza, gente. Então, começando agora o nosso conteúdo novo, nosso conteúdo aqui da aula de hoje, que na verdade não vai ser tão distinto assim em relação ao da aula passada. Demorou 10 minutos, mas iniciei o computador. Que bom, agora mais 10 minutos para ele abrir todos os programinhas, todas as rotinas. Tá, vamos ter fé. Então, galera, atenção. Conflito, tá? Esse é o nosso tópico, nossa aula, nosso conteúdo, pelo menos dessa nossa primeiro momento, dessa nossa primeira perna da noite. Eu acredito que a gente vai usar pelo menos 2 aulas, as 2 aulas da noite, talvez mais uma da semana que vem, mas pelo menos as 2 de hoje a gente vai começar a falar de conflito, ok? Pessoal, o que é o conflito? Vamos voltar para o nosso conceito que eu acabei de falar para vocês, só para massacrar, para não fazer com que vocês se esqueçam que conflito é pretensão resistiva. Conflito é pretensão resistiva. Vocês estão no banheiro, vocês vão falar, conflito é pretensão resistiva. Banho, estão lá se ensaboando, fazendo barba, conflito é pretensão resistiva. Virou mantra, tá bom? Por que isso é tão importante? Porque, como eu já disse, o processo, ele, pelo menos numa perspectiva um pouco mais antiga, né, de nascimento mesmo, do que é o processo, enquanto uma expressão do Poder Judiciário, ele nasce como uma atuação do Estado juiz para resolver o conflito. Né? Então, vocês devem ter estudado, acho que em TGD, em algum momento aí da vida de vocês, que uma das finalidades do Estado foi justamente colocar fim aos conflitos da sociedade. Puxou para si a possibilidade de colocar fim nos determinados conflitos da sociedade. Talvez vocês tenham começado a ver alguma coisa disso em direito penal, se já estão estudando ou já estudaram um pouco de penal ou ainda não. Penal? Vocês já estudaram um pouquinho? Não? Ah, legal. Então, vocês já viram um pouco do que é o ius puniendi, né? Lá no direito penal. Legal, legal. Ah, muito bom. Então, excelente. Quem que deu o penal para vocês? Foi o Henricão ou a Simone? Valéria. Nossa, titia Valéria. Legal. Então, a titia Valéria deve ter trabalhado com vocês em penal e deve ter, pelo menos, passado superficialmente o que vem a ser o ius puniendi, ok? E aí ela deve ter explicado as fases da vingança privada, vingança pública, até chegar à fase de... Vocês estão lembrados disso? Estou falando grego? Vocês estão mais ou menos antenados com o que eu estou colocando ou é algo completamente inusitado? Legal, Wagner, show de bola. Então, a ideia, pessoal, isso está muito próximo do que a gente está aqui comentando em termos de processo. Por quê? Legal, Wagner. Porque a gente, no final das contas, a gente está aqui comentando que toda essa
pode dar uma recapitulada, pode deixar. Então, toda essa ideia, na verdade, eu não vou voltar para essa coisa do capeta chamado direito penal, porque isso aqui não é de Deus, então, a para aí da competência e da habilidade da amiga da Valéria, né, explicando sobre isso, direito penal não é, concordo, Gisélia, muito obrigado. A gente só faz direito penal para ganhar dinheiro e o resto... Não, direito penal é do capeta, Matheus, pelo amor de Deus. Só serve para ganhar dinheiro. O resto, de jeito nenhum. Direito bonito, lindo e cheiroso chama-se direito constitucional e processo. Tá certo, Tamires? Quer um processo? Aceito, não tem problema, pagando bem que mal tem. A gente depois volta aí a conversar. O crime compensa, tá certo. Parece Fórmula 1. Não, a Valéria é show de bola, gente. Vamos lá. Gente, então, vamos aí seguindo. Dentro dessa pegada, né, do direito penal, galera, a gente vai acabar percebendo que vocês viram, né, um pouco sobre isso, que existiram aí uma série de fases, uma série de etapas aí ao longo dos últimos 3, 4 mil anos, desde que houve a formação do Estado. Vocês devem ter estudado talvez um pouco disso em direito de Estado ou teoria geral do Estado, enfim, ciências políticas. E dentro dessa pegada, né, da formação do Estado, o monarca, o rei, o soberano do Estado, ele começou a trazer para si, puxar para si a perspectiva de resolução de um determinado problema ocorrido aí na sociedade, ok? E aí é onde a gente começa a perceber o que é esse tal desse ius puniendi. Ele vai abrir 55 guias que caiu do meu Google. Tá. Unip. Deixa eu só aqui abrir, gente, o meu Zoom, daí a gente já fica alinhado. Bem, então, moral da história, pessoal, o que eu quero colocar aí para vocês... Tá, pronto. O que eu quero colocar para vocês, pessoal, é basicamente que existe, dentro do direito como um todo, essa busca por tentar puxar para o Estado a realização da justiça, né? Os critérios de realização de justiça. Muito obrigado. Está demorando 3 anos, um dia vai. E a partir daí, essa ideia de realização de justiça, o Estado, quando ele começa a se fortalecer, ele puxa para si e tira da mão da sociedade. Por quê? Como é que era antes? Bom, se vocês lembram aí um pouco dessa história do direito, né, vocês vão estar lembrados de que justamente o pessoal das organizações sociais, né, a família sair da reunião, ingressar. A família, as tribos, os clãs, enfim, quando havia algum problema em relação a uma desordem, um descumprimento da organização, então não me permite. Droga, viu? Tá, então, eu estou aqui com outra conta do Zoom aberto, só para explicar para vocês que não é esquizofrenia batendo, não, viu, gente? É aqui problemas de conexão, tá? Então, enquanto havia uma organização familiar, uma organização, enfim, social de uma forma geral, normalmente era o chefe daquela família, o chefe daquele clã, que era responsável por fazer a justiça acontecer. Antes disso, né, se houvesse um determinado mal cometido, a pessoa que seria a vítima eventual desse mal aí sofrido, ela era, portanto, quem era maior interessada em realizar aí o senso de justiça. Então, vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro e transparente aí para vocês. O exemplo é o seguinte: foram lá e furtaram sei lá, a galinha aí do cidadão do João. Aí o João, ele ficou pé da vida. Tá.
O João ficou pé da vida porque roubaram a galinha dele. E aí, peraí, deixa eu tirar essa outra câmera aqui, beleza. E aí o João ficou pé da vida porque roubaram. Acabou com o meu fone. Ah, Gabriel, aguenta aí, vai. Aguenta aí que a gente fez o possível. Agora eu consigo ver vocês tranquilos. O Wagner com a câmera, a Gisélia com a câmera, o Eli com a câmera. Muito obrigado aí para quem está aí junto. Então, galera, o que acontecia? Roubaram a galinha do João, e o João, ele simplesmente ia lá na casa de quem roubou a galinha e matava a família inteira, e tomava sangue das vítimas, e enfim. Era exatamente isso, não existia uma forma certa para se cometer. A lei de Talião, que você acabou de mencionar, Wagner, ela é um avanço, né, em termos civilizatórios, que disse basicamente que o Estado controlava e dizia, olha, se o João, a galinha lá da casa do João foi roubada, você pode ir lá na casa da pessoa que roubou e pegar uma galinha ou um bem equivalente. É uma limitação. Eu não vou na casa do cidadão, do ladrão de galinha, e vou matar a família inteira, e servir a família inteira de escravo. Isso não vai acontecer. É uma limitação. Inclusive, se vocês forem começar a estudar essa parte de direitos humanos, vocês vão verificar que a própria lei de Talião, ela é um avanço em termos de direitos humanos, por mais brutal que possa ser, olho por olho, dente por dente, ainda assim é um avanço de direitos humanos na medida em que limita, ok? Por que eu estou colocando isso tudo aqui para vocês? Como é que a gente foi parar em direito penal? Porque a gente está falando, basicamente, que essa construção de puxar o Estado para si o dever de resolver o conflito é de onde nasce o processo. É organizar, é uma lei bárbara. Acho que ainda, nem até mais do que bárbara, viu, o Wagner? É uma lei sem lei, na verdade, né? Lei do mais forte, né? Se a gente quiser colocar na forma de lei, seria uma lei do mais forte. Então, eu sou mais forte na relação, eu vou lá e me vingo como eu quiser, por isso que a vingança era privada. Na verdade, caiu tudo, gente. Só um pouquinho. Segurem aí um pouquinho. Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Pronto? Vamos lá? Agora não podia estar sem som. Voltou mesmo, galera? Vejam aí direitinho. Beleza. Show. Então, seguindo, obrigado aí pelos avisos, gente. Era para vocês ficarem espertos, para a gente ter certeza que vocês estavam prestando atenção na aula. Essas falhas são intencionais, tá certo? É para saber se tem ainda gente viva, gente acordada. Então, aí de vez em quando a gente faz isso acontecer, tá bom? Beleza, valeu. Então, voltando aí um segundinho na fita, tá bom? Tá tudo dentro do programa. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Voltando aí para o nosso programa. Então, na verdade, então a gente estava comentando que essa toada, né, essa pegada de o Estado limitar num começo, né, de processo. O Estado, então, ele puxou para si e começou a organizar as ideias de como que se deveria tratar esse tipo de situação, esse tipo de questão. E o Estado ele começou a puxar para si essa prerrogativa de resolver esses conflitos de uma perspectiva mais dura, o conflito que surge a partir de manifestações criminosas, de crime, de direito penal propriamente dita, mas a gente poderia falar de outras tantas manifestações de conflitos que acontecem na sociedade. Eu sempre digo para os meus alunos que eu acredito que dois direitos são
muito evidentes que nascem assim com a própria dinâmica na sociedade. A gente vê aí o direito civil e comercial, direito privado civil e comercial, a partir das transações comerciais, de um lado, gerou e gera muito conflito, né, desde os tempos que forma-se a própria sociedade, e do outro lado, claro, o direito criminal, o direito penal, ele acaba também sendo um grande arcabouço de conflitos e acaba ambos, um e outro, sendo objeto para o Estado, no momento mais avançado, né, de civilização, o Estado resolver. Por que eu estou falando sempre um momento mais avançado de civilização? Porque se a gente pega aí a história da humanidade, gente, desculpem se eu estou sendo até um pouco chato quanto a isso, mas eu acho que é importante a gente entender, contextualizar onde é que a gente está falando em termos de história. Se a gente pega aí as primeiras civilizações, né, Mesopotâmia, Egito Antigo, estou falando de 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, a gente está falando de um momento da história bastante antigo em que há um embrião de Estado que começa a puxar para ele essa prerrogativa de cuidar de uma forma mais ampla da vida na sociedade como um todo. Porque antes dessas civilizações se constituírem, havia aí alguns comecinhos de Estado, de embrião de Estado, que vocês devem, como eu disse, ter estudado em direito, teoria do Estado, e esse embrião de Estado, ele também fazia um papel parecido com o que a gente tem de Estado, em um volume, uma quantidade um pouco menor. Então, se vocês se lembram lá da história do Estado, começa com uma família, aí vem para uma tribo, um clã, aí uma frátria, aí chega numa cidade-estado, chega num Estado propriamente dito, um Estado moderno propriamente dito. Mas o que nos interessa ver é que, antes de tudo, a primeira etapa seria uma família. E antes da família, ou dentro dessa organização, dessas relações entre famílias, os conflitos aconteciam, e quando aconteciam, eram salve-se quem puder, lei do mais forte. Isso começou a mudar quando o Estado ele traz para si a prerrogativa de resolver esses conflitos. Isso só vai acontecer a partir do momento em que o Estado começa a ter mais poder e quer controlar a ordem social. Tudo bem, gente? Está fazendo aí sentido? Voltou? Não? Agora voltou. Beleza. Beleza. Sabe o que acontece, gente? É que quando bate aqui no meu telefone qualquer mensagem, ligação, qualquer coisa, como agora, eu tive que desabilitar, ele trava o áudio do Zoom. Eu já percebi que tem essa incompatibilidade. Faz parte. Pergunta. Está fazendo sentido por enquanto? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida dessa parte de história? Para a gente poder avançar um pouco, tranquilo? Por enquanto está suave, né, Wagner? Legal. Bacana. Bom, pessoal, então segue o jogo, seguindo aí o nosso bate-papo. O que mais eu queria... Por que eu estou fazendo essa introdução toda para a gente chegar de novo para o ponto de conflito? O Estado ele puxou para si a prerrogativa de resolver os conflitos. Até aí já não acho que resta dúvida. Mas a gente tem que perceber que isso vai acabar gerando o processo, mas é uma das possíveis soluções de conflitos existentes ainda no dia de hoje. Dependendo da doutrina que vocês sigam, o autor ele vai dizer que você tem 1, 2, 4, 5 ou 3, sei lá, depende de autor para autor, formas, soluções para os conflitos na sociedade. Eu agrupo em quatro formas de solução de conflito na
sociedade. Então, vamos lá, atenção a elas. Primeira forma de resolução de conflito na sociedade. Quem que arrisca aí? Como é que a gente pode resolver? Não vou dar resposta. Quem que arrisca? Como é que a gente consegue resolver um conflito? Ricardo diz, arbitragem. Tá certo, a gente vai colocar arbitragem em alguma dessas formas. Quem mais? Vamos ver se vocês matam aí. Acordo, muito bom. A gente vai colocar acordo numa dessas formas. Conciliação, muito bom. A gente coloca nessas formas. Junto com negociação, muito bom. Colocamos aí nessas formas. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? Como é que a gente resolve o conflito? Moderação. Vamos colocar junto. Paulada. Cara, guarda isso que você acabou de falar, Felipe, porque é importantíssimo, cara. Você falou na zoeira, mas, cara, na moral, é um dos pontos mais importantes da nossa aula. Isso! Ah, então vocês já tiveram essa aula? Pô. Como é que vocês já estudaram isso? Vocês não estão nem me falando. Onde é que vocês estudaram já isso? Fala, Maria Eduarda, pode falar. Não precisa levantar a mão, não. Pode falar. Renúncia é abrir mão de um direito. Ah, não tem problema, então, Maria Eduarda, sem problema. Então, na verdade, renúncia, pode baixar então, viu? Renúncia, legal. Renúncia é uma abertura de mão, é um ato unilateral. Mas o que a gente acaba percebendo aí, que tudo que vocês mencionaram são as principais formas de resolução de problemas. É isso mesmo, quando um não quer, dois não brigam. E jurisdição, Michele, muito bem. Michele, desculpe. Jurisdição são, portanto, 4 formas de resolução de conflitos. Vamos organizar nossas ideias. Autotutela, autocomposição, heterocomposição e jurisdição. Vocês vão ver que alguns autores, vamos começar aqui a organizar, alguns autores eles vão falar assim, que às vezes a autotutela está fora, eu entendo que está dentro, é uma forma de resolução, Felipe matou bem a charada. A heterocomposição, alguns autores já vou repetir, Felipe, aguenta aí, só um segundinho. A heterocomposição, alguns autores, eles colocam a heterocomposição separado, por exemplo, da arbitragem, da mediação e da conciliação, dependendo ainda... Segura aí, Ricardo, a gente já vai comentar isso. Alguns autores, então, colocam tudo separadinho. Eu vou explicar o porquê que eu coloco junto, que eu acho que é mais claro a gente colocar junto. E tem alguns ainda que colocam a jurisdição como sendo uma forma de heterocomposição que é correto, mas a gente coloca a jurisdição separadinha e eu vou explicar também o motivo pela qual está separado. Então, vamos lá, as nossas 4 formas para repetir aí para quem não pegou, para quem está com preguiça depois de dar o voltar aí a fita. E vamos falar de novo de autotutela, autocomposição, heterocomposição e jurisdição. Essas são as 4 maneiras, na minha visão, de resolver os conflitos, tá? Cada autor vai trabalhar isso de uma forma diferente com vocês, não tem problema. Os conceitos, as ideias são rigorosamente... Professor, diga, Carlos. licença, aqui travou aqui, autotutela, auto quê? Autotutela, autocomposição, heterocomposição e jurisdição. Essas são as 4. Suave na nave? Suave. Bora. Vomitão. Então, vamos começar a falar de cada uma destas 4 formas de resolução de conflitos. E, em homenagem aí ao nosso querido Felipe, nós vamos começar a falar de autotutela. O que é autotutela? Resolver no pau. O cara já matou aí a cobra, mostrou o pau, mostrou a cobra, mostrou, sei lá o que o cara fez, mas enfim, ele já resolveu aí uma parte da problemática falando justamente sobre uma dessas formas de resolução de conflito, que é a autotutela. Galera, a autotutela nada mais, nada menos é do que fazer a justiça com as próprias mãos, certo? Exercer mais ou menos, Michele, a gente vai até um pouco mais adiante do que isso, mas sim, o teu raciocínio está correto. Vamos ver se a gente desenrola ele um pouquinho. Antigamente,
antigamente, então antes de haver esse Estado para resolver, para puxar para si, quase, Ricardo, quase. Aí já estamos chegando nos limites dessa prerrogativa. Antes da gente puxar para o Estado o exercício aí da ius puniendi, oh Jesus, do ius puniendi, a gente vai acabar percebendo que se alguém quisesse me fazer algum tipo de mal, eu ia lá e descer o sarrafo naquela pessoa para me defender, para me proteger, né? A ideia é essa e chora mais, quem chora mais, mama mais, não, como é? Quem não chora não mama, mas é alguma coisa assim nesse sentido. Hoje estou bem chapolim, fazendo confusão com os ditados todos, tá bom? Quem pode mais chora menos. É isso aí, Felipe. Muito obrigado, viu? Não é, acho que quem chora mais em terra de rei, quem é caolho é príncipe ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a ideia as ideias são por aí. Tanto chora até que fura, tanto vai até que... tá, vocês entenderam. Tá bem chapolim hoje. A ideia é essa. Então, em terra de cego, quem chora mais é caolho, enfim, vamos voltar. Então, a ideia, pessoal, da autotutela é a pessoa que tem mais força, ela vai ganhar e vai conseguir, de fato, resolver a questão por sua própria força, ok? Hoje eu estou mega patrocinado pela H2O, tá bom? Então, o que acontece? Observando, então, que esse momento, me babei, observando, então, que esse momento de resolução de conflito anterior ao Estado é uma resolução de conflito pela força, nós percebemos que a autotutela é a forma principal em que acontece esse tipo de manifestação. Isso significa, basicamente, o seguinte, que eu tenho as pessoas resolvendo os conflitos pela sua própria força, de acordo com a sua própria capacidade, sem a interferência de nenhum ente de Estado ou do próprio direito fazendo uma organização disso. Na verdade, já dissemos, quem tem mais força resolve a questão. Isso continuou a existir mesmo após o Estado puxar para si a prerrogativa do ius puniendi, ok? Mesmo o Estado trazendo para si a exclusividade, o monopólio da jurisdição, ainda assim a gente acaba percebendo que continua hoje, 2021, continua hoje ainda existindo autotutela. Quais são as hipóteses, que situações, o que você pode dar de exemplo de autotutela para nós, Tiaguito? Resposta. Vamos dar aí alguns exemplos para que vocês consigam perceber. Embora ela não seja mais uma autotutela completamente solta no mundo, né, da mesma forma que era antes do Estado existir, mas hoje ainda nós temos a prerrogativa de resolver no braço, na força, determinados conflitos. Então, vamos aí dar alguns exemplos. Primeiro exemplo que é bem autoevidente. Falamos aí, vamos dar, por exemplo, vocês já devem ter estudado isso em alguma coisa em direito penal, ou já ouviram falar, legítima defesa, estado de necessidade, são exemplos de autotutela. Significa hoje com uma leve regulamentação de Estado, tá, Felipe? Hoje existe uma regulamentação de limites para esse exercício dessa autotutela, mas ainda assim é a força quem vai ditar a maneira pela qual se resolve esse conflito. É isso mesmo. Autotutela é mais comum do que parece. Exatamente. Ó, Felipe, Ricardo, é isso mesmo que você acabou. Exatamente, Frediani, sem excesso. Então, vamos lá. Estamos dando exemplos de autotutela, para a gente não perder o novelo. Ok? Primeiro exemplo, falamos. Legítima defesa, estado de necessidade. Frediani já exemplificou e o Ricardo já exemplificou.
desforço pessoal, como uma forma de proteção da sua propriedade. Ofendículos, como uma forma de proteção da sua propriedade. Já dei 4 exemplos para vocês, que são exemplos clássicos, para que vocês consigam perceber que em qualquer dessas circunstâncias, em qualquer dessas situações, aquele princípio da lei do mais forte, até certo ponto, ela vai ser passível de ser aplicada, vírgula, com as devidas limitações que o direito hoje impõe. Então, embora haja a possibilidade de eu usar a minha força, eu não precisar me valer da força do Estado, eu procuro a minha própria força para resolver o problema, por isso autotutela, mas ainda assim o exercício da minha força, ele vai ser contido pela lei, ele vai ser contido pela ordem da lei, tá certo? Então vamos ver um pouquinho em cada uma delas. Vamos começar por legítima defesa e por estado de necessidade. Bom, legítima defesa, vamos lá? Exemplo D, isso mesmo. Tá, aguenta aí, Ricardo. Legítima defesa e estado de necessidade. Bom, a gente pode falar isso tanto para direito civil quanto para, eventualmente, direito penal, que são os 2 ramos em que a gente trabalha, né? Vocês vão estudar que, embora isso seja muito evidente, e eu vou dar um exemplo aqui de direito penal, mas isso poderia ser utilizado em direito civil com toda tranquilidade. Existem, inclusive, os eventuais vícios e escusas de vício, excludentes de vício, no direito civil, em que trata de legítima defesa e de estado de necessidade também. Mas vamos por partes aí, vamos trabalhar com direito penal, que fica mais fácil da gente conseguir visualizar, ok? Então, por exemplo, qual que é o conceito de legítima defesa? Eu estou agindo em resposta a uma agressão injusta que ou foi praticada contra mim ou contra a terceira pessoa próxima de mim. É uma resposta imediata a uma agressão injusta em que foi praticada contra mim ou contra uma terceira pessoa a meu redor. Então, vamos supor aí que vocês estão andando na rua e aí, de repente, chega um maluco e chega na voadora com vocês e vocês vão e se defendem desse maluco, sentando a mão para tranquilizar as ideias desse maluco. Isso é legítima defesa. Então, é uma resposta imediata a uma agressão injusta. Vocês estavam andando na rua e não fizeram nada para ele, ok? E ele chegou na voadora com vocês. Vocês foram lá e, pumba, responderam de uma forma a impedir que houvesse a continuidade daquela agressão. Isso é legítima defesa. Pode ser comigo, pode ser com a pessoa que está do meu lado, e eu estou lá tomando as dores daquela pessoa e eu faço um repilo àquela determinada agressão àquela pessoa próxima de mim. Mas os requisitos da legítima defesa, de novo, é uma agressão injusta que você sofreu, é uma resposta imediata e ainda eu não falei, é uma resposta proporcional. Mas eu não falei, mas o nosso amigo aqui, o Ricardo, acho que foi o Ricardo, ele comentou um pouco assim, a resposta tem que ser proporcional. Por quê? Porque esse maluco, ele chegou na voadora comigo e eu fui lá e dei uma muqueca para acalmar a tranquilidade dele, dar uma tranquilidade para ele, ver que a coisa não vai ficar por aí. Parou a agressão, então eu não posso continuar a sentar a muquecada na cabeça dele. Porque se eu começo a bater nele, isso já deixa de ser legítima defesa. Então, o primeiro soco, o primeiro ato que eu dei, que fez com que a agressão fosse repelida, parada, e aí eu continuei, o que isso significa em termos de direito penal? Isso caracteriza como excesso, certo? Isso, Tamires, muito bem, excesso. E aí eu vou responder na medida da minha culpabilidade, na minha intenção. Se eu tive intenção de machucar ele, lesão corporal. Se eu tive intenção de matar ele, eu posso responder por homicídio culposo ou doloso, tentado ou consumado, dependendo da quantidade de muquecada que eu der na cabeça desse cidadão. Faz sentido? Depende, Ricardo. Tudo depende da minha conduta. Lembrem-se que em direito penal, lá, tá vendo? Eu falo de direito penal, estou explicando direito penal para vocês. Não tem jeito, peraí.
Tudo depende da quem? Cidadão que primeiro agrediu, Wagner? Responde por, pode responder, ele responde por lesão corporal, se foi essa a intenção dele, responde por lesão corporal. Se ele queria me matar, ele responde por tentativa de homicídio, percebe? Tudo vai depender, foi o Ricardo que perguntou se dolo ou se culpa. Vai depender, Ricardo, do meu ânimos, né? Daquilo que estava na minha cabeça quando eu pratiquei aquele determinado ato. Se eu comecei, segura aí, Wagner, se eu comecei a bater no cidadão e eu bati de uma forma que a intenção era só machucar, é lesão corporal, certo? Agora, se eu comecei, por exemplo, peguei lá um pedaço de cano, comecei a dar com um pedaço de cano na cabeça do cidadão, e aí vi que o cidadão estava tremelicando no chão e todo ensanguentado, e eu continuei batendo nele. Isso não é lesão corporal seguida de morte, ainda que seja agravada pela consequência morte. Isso é tentativa de homicídio ou homicídio consumado, percebe? Por quê? Porque eu estava vendo o que eu estava fazendo. Então, tudo vai depender, Ricardo, do meu tipo, da forma como eu conduzi. Isso pode ser culposo ou pode ser doloso. Só para concluir o raciocínio, só um pouquinho, Matheus. Só para concluir o raciocínio. Pode ser culposo? Pode. Pode ser doloso? Pode. Pode ser dolo eventual ou culpa consciente? Pode. Então, tudo vai depender, e eu estou aqui falando um monte de conceitos que vocês talvez ainda não tenham visto, mas, em resumo, o que eu quero colocar para vocês é que tudo vai depender daquilo que o cidadão queria, de fato, fazer. Fala, Matheus, desculpa. Era o Matheus? Tinha alguém se manifestado, acho que... foi sem querer, então tá bom. Tem crise, Matheus. Tamo junto. Muito bem. Falamos aí, então, de lesão corporal. Lesão corporal. Legítima defesa, tá? Isso vai acontecer no direito civil também. Quando vocês vão estudar atos jurídicos, vocês vão estudar um pouco também de legítima defesa, o estado de necessidade, enfim, algumas hipóteses que são, entre aspas, excludentes de ilicitude, mas são aplicadas de forma, como é que eu vou colocar, projetada no direito civil, na teoria dos atos, fatos e negócios jurídicos. Mas não vou complicar ainda mais do que eu já acho que eu já compliquei a vida de vocês nesse momento. O que eu quero que, de fato, que vocês saibam existe uma excludente de ilicitude que se chama, primeiro, legítima defesa, que diz que se alguém vem e me ataca, eu posso repelir essa agressão, desde que seja proporcional, imediata e de forma proporcional, imediata e já tivemos o quê? Vocês já estão vendo isso dentro de... Pô, legal, legal mesmo. Que legal, Ricardo, bom mesmo. Grande discussão sobre os ofendículos. Chegamos nos ofendículos logo, logo. Segura aí mais um pouquinho, tá bom? Já vamos falar um pouquinho sobre ele. Pode ser, sim, uma considerada essa questão que você comentou de estado de necessidade, mas já vamos falar um pouquinho sobre ele. Legítima defesa. Segundo, estado de necessidade. Estado de necessidade é outra excludente de ilicitude do direito penal, que vai ter a sua reverberação também no direito civil, e da mesma forma como no direito penal, no direito civil, o estado de necessidade, nós temos aí uma situação em que eu, para me salvar ou salvar a outrem de um perigo que não foi dado causa nem a mim, nem a uma outra pessoa, eu utilizo da minha força para atingir patrimônio jurídico de terceira pessoa. Tiago, não dava para ser mais complicado? Dá. Vamos dar um exemplo fácil para vocês nunca esquecerem. O exemplo clássico que eu dou sempre que eu falo de estado de necessidade é o Titanic, ok? Titanic, aquele filme de 1998 com o Leonardo DiCaprio, com a Kate Winslet, que acho que todo mundo já deve ter assistido. Eu me sinto velho, porque, além de tudo, assisti isso no cinema, mas, de todo jeito, vocês aí, jovenzinhos, né?
todo mundo novinho, já deve ter assistido isso na sessão da tarde, na época que passava na sessão da tarde. Titanic, eu acho que não é spoiler para ninguém, eu espero que não vai estragar a surpresa, mas o navio afunda, tá? O Titanic, o navio afunda. E quando o navio afunda, se vocês estão bem lembrados, o que acontece nas últimas partes do filme? O Jack e a Rose, né, os personagens, por aí. O Jack e a Rose, eles conseguem encontrar um pedaço de madeira, uma porta de madeira, para poder ficar em cima. E aí o Jack, ele põe a Rose, a princípio, em cima da porta. O que é o estado de necessidade? É o Jack pegar a Rose pelo pé, jogar a Rose no mar e o Jack subir em cima da porta e falar: é minha e eu vou salvar minha vida, tá bom? Te conheço há 7 horas e não quero mais saber de você. Eu quero mais, salve-se quem puder. Exatamente, Wagner. Então, essa ideia aí, que não é muito romântica, enfim, mas essa ideia é o estado de necessidade. O Jack vai responder o que vai responder pelo Felipe, o que vai responder, o Jack vai responder por alguma coisa, se ele fosse arrancar a Rose aí de cima da porta para se salvar, vai responder por nada. Exatamente, Wagner. Ou não vai responder por nada. O Jack não vai responder porque ele estava em estado de necessidade. E ele não era obrigado a abrir mão da sua própria vida em função de um outro bem jurídico de igual quilate, que era justamente a vida da Rose. Tá? Então, se ele puxasse a Rose pelo pé e falasse: vai lá, não quero saber mais de você, devo encontrar você de monte, aí, um monte de mulher igual por aí na vida, podia ter feito, que não ia responder por homicídio, tá certo? Nem culposo, nem doloso, ele estaria em estado de necessidade, algo que impediria que ele viesse a ser imputado qualquer tipo de comportamento ilícito, ok? Ô, Então, professor, necessidade. Diga, Carlos. tipo assim, se fosse uma troca de tiro, aí os caras tá dando um tiro lá, foi roubar. Aí o cara Tá. vai matar o cidadão pega a pessoa e joga na frente dele para conseguir fugir. Estado de Estado de necessidade necessidade. também. Não, para conseguir fugir, para se proteger do tiroteio, né? Isso. Por mais pouco heróico que isso possa ser, é estado de necessidade. Salve-se quem puder. É exatamente isso, cara. E não respondia por nada, então, cara. Não responde, cara. Não foi você que começou o tiroteio. Se você tivesse começado o tiroteio, você responde, óbvio. Agora, se você foi pego ali no meio da linha vermelha, da linha amarela, e de repente baixa lá a polícia trocando tiro com um bandido, aí de repente você pega lá o amiguinho seu do seu lado, que é mais cheinho, mais gordinho, e aí de repente joga ele para tua frente para se proteger, não é civil, não é civilizado, mas tá, para salvar a vida, o direito ele admite, ok? Tá, Nós estamos caraca. nós dei ideias aí, sempre tem um apocalipse zumbi, sempre tem aí um amigo mais cheinho para a gente poder deixar para os zumbis comer, comer no sentido gastronômico. Agora, dentro do direito penal, galera, por pouco ético, por pouco civilizado que isso possa soar aí para a gente, dentro do direito penal a gente tem essa hipótese de excludente de ilicitude, repito, covarde, não importa, enfim, melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto, isso também é Chapolin. Então, fica aí o registro que o direito ele não pode exigir esse tipo de conduta de ninguém. E a gente está falando de dois bens jurídicos equivalentes, vida versus vida. A vida do outro ela não pode ser considerada como de maior valor do que a minha própria. E eu não posso ser obrigado a abrir mão da minha própria vida porque o outro está lá dando sopa e o direito entende que não posso eu ser responsabilizado por esse determinado ato, tá bom? Isso é estado de necessidade. Então, quem tiver mais força, ganha e leva, ok? Exploradores de caverna, acho que vocês já devem ter estudado ou lido lá o Longfellow, caso dos exploradores de caverna, em que lá esqueci o nome dele, ele isso, é debatido estado de necessidade. Eu esqueci o nome do cidadão que serviu de churrasquinho.
Enfim, ele foi serviu lá de churrasquinho e acabou. A princípio poderia ser caracterizado, o debate é esse, eles morreram todos executados. A princípio, o debate é esse, se é ou se não é um estado de necessidade em torno dessa determinada questão. Beleza? É o nosso segundo ponto. Legítima defesa, estado de necessidade. Por enquanto, estamos pegando aí sobre essa situação, pessoal, está na boa, está tranquilo, está em paz, está dando para entender. Gisélia está dizendo que sim. Legal. Se tiverem aí com alguma questão, pessoal, comentem aí. Segue o jogo. Legal, Eric. Legal, vai. Então tá bom. Vocês falem aí se tiver ruim, galera, que a gente tenta melhorar aí dentro do que é possível para vocês. Muito bem. Teve o caso do acidente, mas no caso do acidente nos Andes, né? Eles comeram os corpos que já estavam de gente que já estava morta, né? A princípio foi isso, mas eu não me recordo aí quando foi escrito o Longfielder, isso já faz muitos anos, né? Já tem algum tempo. Então eu não sei se o Ricardo está dizendo que serviu aí com base num naufrágio, enfim, eu já não tenho essa informação de verdade. É interessante até para saber, para buscar, mas não sabia dessa informação, não. Beleza. Terceiro, falamos aí de legítima defesa, falamos de estado de necessidade. Terceiro é o desforço pessoal ou desforço imediato, dependendo da doutrina. O que é o desforço pessoal ou desforço imediato? Aqui agora nós estaremos falando de propriedade, ok? Então, nós estamos falando, pessoal, de defesa, começando a falar de defesa e de proteção da propriedade. Eu estou lá na minha... Isso, mas esse da Cordilheira dos Andes, Fred, eu acho que foi o que inspirou, inclusive, o filme Vivos, não é? Eu acho que não foi esse que deu a conexão, porque esse acontecido, salvo erro, foi na década de 70. O livro, ele é bem anterior a isso. Então, não tenho certeza se teve aí alguma fonte outra de inspiração. Eu me lembro, pelo que eu me recordo aí do Longfielder, ele comentou, isso eu estou falando já há muitos anos que eu li alguma coisa sobre, ele comentou que ele escreveu o livro baseado aí em algumas ideias, porque ele não encontrava um livro de direito assim, de casuística, né, de direito, que pudesse auxiliar e instigar os alunos dele. Então ele jogou essa construção que vocês viram do caso dos exploradores de caverna. Mas isso é o que eu me recordo. Não me lembro de ele ter comentado assim, me inspirei em evento X, Y ou Z, tá certo? Mas confesso que eu precisaria dar uma reavivada, porque já faz muitos anos que eu não vejo sobre esse assunto. Legal. Terceiro ponto, de esforço imediato e de esforço pessoal. Estamos agora falando de dois bens jurídicos. De um lado, propriedade, e do outro lado, nós estamos falando de, eventualmente, incolumidade ou saúde ou vida das pessoas, até certo ponto, a integridade física de uma determinada pessoa. Eu estou na minha casa, de repente, 2 horas da manhã, ou poderia ser 2 horas da tarde, não importa. A campainha toca e, de repente, há uma pessoa querendo, obviamente, tocando a campainha, e eu vou e abro a porta. Essa pessoa, ela empurra a porta e diz, eu quero entrar. Eu quero entrar porque eu quero entrar. Eu não quero roubar, eu não quero te machucar, eu simplesmente quero entrar na sua casa. Não. Né? Não vou deixar você entrar. A casa é minha. Eu não vou deixar você entrar, mas eu quero entrar. Não, aqui não é casa da mãe Joana, é minha casa. Eu não vou deixar você entrar, ponto. E ela vai e quer forçar a entrada e você repele aquele ato daquela pessoa empurrando ela. Um empurro. Simples. Parou, ela deixa de entrar. Ela deixa de praticar aquele ato.
Isso é desforço pessoal. Vocês vejam que eu pratiquei um ato de agressão, até certo ponto, contra uma determinada pessoa na defesa da minha propriedade. Parem e olhem uma diferença. Qual é a diferença do desforço pessoal para a legítima defesa? Desforço pessoal, eu estou falando na defesa da minha propriedade. Eu não estou sentindo que o ato é de agressão contra a minha pessoa. Eu estou vendo que o ato é de agressão contra a minha propriedade, ok? Então, eu estou usando de força módica imediata para repelir aquele ato de agressão potencial ou efetiva à minha propriedade. Então, eu vou e empurro aquela pessoa. Eu vou e digo que aquela pessoa não pode entrar. E eu faço uma barreira física e monto um mecanismo de barreira física para impedir aquela pessoa de entrar na minha propriedade. Se eu acho, se eu sinto, se eu vejo, se eu percebo que aquela pessoa ela tem alguma forma de querer me machucar, ela está ali com a intenção de me machucar de fato, deixa de ser desforço pessoal e passa a ser legítima defesa. Mas, Tiago, você não tem certeza. Não havia nada evidente ou evidenciado de que aquela determinada pessoa ela pudesse, de fato, te machucar. Mas havia, pelo menos, alguns indícios ou algum comportamento. Por exemplo, eram 3 horas da manhã, a pessoa estava alterada por conta de droga ou de álcool e estava forçando a entrada, querendo, enfim, entrar na minha casa. E eu não sabia, não sei, não conheço, não sei se aquela pessoa ela tinha alguma coisa que pudesse, de fato, me machucar. Legítima defesa. Mas mesmo sem ter nada assim que mais contundentemente demonstre, não importa, é legítima defesa. Legítima defesa porque eu estou protegendo a minha vida, a minha integridade, não mais a minha propriedade. Perceberam a diferença, gente? Perceberam mesmo? Faz sentido? Legal. Quando a gente diz em direito penal, lá vou eu de novo, direito penal. Quando a gente diz lá em direito penal, em que uma pessoa ela pratica um ato de legítima defesa, de estado de necessidade, mesmo que não haja um perigo efetivo, é um perigo potencial que não se concretizou, é um perigo aparente, não um perigo de fato, um perigo efetivo, nós dizemos que nós estamos diante de um estado de necessidade, de uma legítima defesa, enfim, não importa, putativa ou putativo. O que significa legítima defesa, o estado de necessidade putativo? Não é nada disso que vocês estão pensando, não tem nada a ver de... ainda não são 10 horas, ainda não estamos no horário de falar palavrão. Putativo é por aí, é achismo, é alguma coisa que parece ser e não é. Tipo assim, eu estou andando às 11 horas... Seria um ato imaginário do agente? Vamos dar um exemplo agora. Eu, Tiago da Silva Sauro, estou andando na rua às 11 horas da noite, à meia-noite, eu estou saindo, sei lá, de alguma balada, de algum bar, como se eu fosse, né? Mas, enfim, estou saindo aí de algum lugar, aí, de repente, estou num beco escuro, e aí vejo na minha frente vindo um desafeto meu, e ele vem na minha direção a passos largos, tudo escuro, enfim, e aí ele vem chegando, ele já tinha me ameaçado e tal. E aí eu estou armado, eu vejo ele chegando, nem só por impulso, Tamires, mas ele vem chegando e ele faz um gesto de botar a mão dentro da calça ou do casaco para pegar alguma coisa. Uma pessoa que eu não gosto, declaradamente, que não gosta de mim, já me ameaçou, está chegando para mim, dizendo que ia me matar, está chegando na minha direção, a passos largos, botou a mão dentro do casaco, da calça, enfim, para tirar alguma coisa de dentro, amigo, se eu estou armado, eu dou 2 tiros, um na cabeça e um outro no peito, para ter certeza que a pessoa morreu. E eu pratiquei o ato em legítima defesa. Aí depois a polícia chega, vai olhar o cadáver e vai ver que, na verdade, não tinha arma, não tinha coisa nenhuma. Ele estava puxando a carteira, o cigarro, o telefone celular, enfim. Nesse ponto, isso é uma legítima defesa putativa. Então, é a mesma coisa do bêbado ou do drogado que chegou para querer invadir a minha casa.
Eu lá sei o que o cara quer invadir minha casa, se ele quer invadir minha... Ô, senhor, o senhor pode, por favor, esclarecer se o senhor quer adentrar aqui ao meu recinto para poder, sei lá, utilizar o banheiro ou alguma coisa nesse sentido, ou se o senhor deseja aqui adentrar ao meu recinto para poder fazer algum mal à minha vida? Isso não existe, né, gente? Então, quando a gente fala que existe uma percepção de ameaça a um bem jurídico mais importante, que é a vida ou a integridade, é legítima defesa, ainda que seja o estado de necessidade putativo. Agora, se os indícios ou o comportamento encaminha para a invasão, né, da propriedade por si só, do terreno por si só, da casa por si só, aí nós estamos em de esforço pessoal. Perfeito, muito bem. Deixa eu ver aqui só os bate-papos. Uma série de fatores, imagina que era uma arma, exclui a culpabilidade. Exclui por conta de ser putativo, exatamente. Então, é mais do que agir por impulso, é dentro das circunstâncias, tá? Um erro de tipo permissivo, excluindo o fato típico, professor legítima defesa putativa. Por aí, é isso mesmo. Tá? É um erro de tipo, não é bem um erro de tipo, tá? É uma excludente de licitude, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Erro de tipo é uma coisa, não vou entrar no mérito porque é direito penal, erro de tipo é uma coisa. É uma maquita aqui perto. É um discriminante putativo, pode ser, perfeito. Aí excludente de licitude, ok? Tudo bem? Cuidado aí com os termos de direito penal que são diferentes uns dos outros. Muito bem. Exemplo clássico que a gente dá, além desse daí, que é um exemplo macambúzio, né, de uma pessoa querendo entrar na tua casa às 2 horas da tarde, sei lá, é o caso do pessoal, por exemplo, de movimentos sociais que quer invadir uma fazenda e tal, e aí chega o dono da fazenda e fala, escuta, aqui vocês não vão entrar. Uma pessoa que está em porte, em posse de arma de fogo dentro da sua própria área rural, ela, eventualmente, ela pode, de forma ostensiva, dizer, você não vai entrar aqui. Isso é de esforço pessoal. Eu não preciso botar uma arma na cabeça da pessoa para poder demonstrar que ali haverá ou existe uma proteção. Existe essa determinada proteção a partir do porte ostensivo e a posse ostensiva de arma de fogo, legalmente, claro, permitida e autorizada. Percebem? Então, isso são hipóteses em que existe, mesmo sem ralar a mão de ninguém, o desforço pessoal auto-evidente, ok? Então, o desforço pessoal, ele é um movimento de reação a uma ação. Um movimento de reação consciente a uma ação. E só para fechar aqui o nosso bate-papo, nesses últimos minutinhos, só para fechar aqui no bate-papo, o nosso último ponto, o Eric, cuidado, só que tu tá com a câmera ligada, tá, cara? Nada de problema, só que se tu tá com a câmera ligada, de repente dá ruim, tá bom? Beleza. Show. Então, o que acontece, gente? Dentro do esforço pessoal, nós falamos que é uma reação, ou seja, é um ato praticado contra uma determinada pessoa e existe uma reação de consequência àquela agressão à propriedade. Agora, o ponto. E os ofendículos? O que são os ofendículos? Os ofendículos, eles são aqueles instrumentos ou aquelas obstáculos que são colocados para a proteção da propriedade. Opa! Proteção da propriedade. Qual que é a diferença, então, do ofendículo para o desforço pessoal? A diferença é, o ofendículo ele está lá, ponto, passivo. O desforço pessoal, ele vai depender de uma reação da determinada pessoa, do determinado guardião ou proprietário daquele bem imóvel. Então, o ofendículo é o arame farpado, o ofendículo é a cerca elétrica, o ofendículo é o caco de vidro que fica sobre o vidro, o ofendículo é o cachorro bravo. Imagina, cara, não tem problema nenhum, Eric. Eu fiquei preocupado só que às vezes a gente é pego no pulo, aí, enfim, não tem problema nenhum, tá, meu irmão?
fica tranquila que a gente quer evitar qualquer tipo de constrangimento que possa vir a acontecer, tá bom? Então, o que acontece? O ofendículo, ele tem aí uma pegada, uma ideia de passivamente está sendo feita uma proteção da propriedade. Uma forma de dizer, olha, aquele pedaço está protegido. Se você entrar, você pode se machucar. E se você se machucar, a culpa não é minha, a culpa é tua. Beleza? Então, é exercício regular de direito e é uma manifestação do ofendículo. Concordo, não vejo nada de oposição. Exercício regular de direito, alguns outros falam que seria legítima defesa, eu não entendo, poderia ser mais caracterizado como exercício regular de direito, porque permite-se, o direito permite que haja a instalação desse tipo de benfeitoria, esse tipo de intervenção na propriedade, como uma forma de ostensivamente dizer que ela deve ser protegida. De uma forma ou de outra, eu dei 4 exemplos para vocês, existem ainda alguns outros dentro do exercício da autotutela, e, repito, claro, e de uma forma ou de outra, pelo menos eu estou passando para vocês, isso que me interessa nesse momento, eu estou passando aqui para vocês que continua a existir, sem dúvida nenhuma, o exercício da autotutela como uma forma de solução do conflito. Sim, em um determinado ponto, em um determinado nível, o conflito desapareceu. Desapareceu na medida em que, por exemplo, o Jack deu um caldo na Rose e a Rose se afogou no mar, acabou o conflito, não tem mais conflito. Desapareceu na medida em que a agressão injusta foi repelida. Desapareceu na medida em que o ladrão que queria entrar na minha casa foi embora, ou desistiu. Desapareceu na medida em que o movimento do sem terra acabou não entrando na minha fazenda. Desapareceu na medida em que o ladrão que viu os cacos de vidro e a cerca elétrica se desestimulou para entrar na minha propriedade. Isso é a resposta, portanto, feita e dada pela própria sociedade, pelas próprias pessoas na sociedade, como uma forma de solução de um conflito ou efetivo ou potencial. Não tem a mão do Estado. Eu não vou pedir socorro para ninguém. Eu, com a minha própria força, com o meu próprio poder, vou resolver aquele determinado problema. E é isso que torna a autotutela como a primeira manifestação da resolução. Para finalizar, antes de eu voltar entre a diferença dos dois que me pediram, aí a Michelle pediu há pouco. Para finalizar, percebam uma coisa, a autotutela, ela é um exercício pelo próprio poder, não é um exercício de resolução do conflito mútuo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. É um exercício pelo próprio poder de uma lei mais forte, sem dúvida nenhuma, ainda é passível de fazer essa associação, e nada impede que, a partir da resolução de um primeiro conflito, se gere um segundo. Não estamos entrando no mérito, tá certo? Então, eventualmente, o ladrão que queria pular na tua casa, ele vai depois querer te processar porque ele rasgou a mão no caco de vidro. Acontece. Mas é exatamente isso, Ricardo. A gente acaba aí percebendo que o primeiro conflito foi solucionado. A primeira agressão a um direito material foi solucionada, pelo menos no primeiro momento. Pode ter desdobramento? Pode, tudo tem desdobramento, mas no primeiro momento está resolvida a questão. Tudo bem? Voltando só um pouquinho para a gente finalizar e tomar uma aguinha agora no intervalo. Michele perguntou para voltar para a diferença dos dois. Dos dois de proteção da propriedade. Ofendículos e desforço pessoal. Michele, desforço pessoal é uma reação. Ofendículo é uma defesa passiva da propriedade, mais associada com o exercício do direito, ou exercício regular de direito. Tudo bem? Tamo junto, querida. Gente, pausa para um intervalinho, pode ser? Voltamos daqui a pouquinho, 20h40 e 45, eu acho. Não, 20h40, né?
E aí retornamos para a perna final da nossa aula. Falei para vocês que nós estamos ainda... Primeiro ponto que a gente matou. Acredito que 20:45. Aí acredito que a gente vai hoje falar pelo menos dos outros 2 pontos, que é autocomposição e heterocomposição. Tá bom? Não vou voltar 20:50, não. Acho que eu vou voltar daqui a 5 minutos, tá? Não vai dar nem tempo de comer um ovo cozido. Chega. Fui.